O silêncio que reina sobre as vastas dunas de areia vermelha de Wadi Rum não é um silêncio vazio ou desolado, mas uma presença viva e profunda que preenche o ar morno do entardecer. No sul da Jordânia, a poucos quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita, o deserto de Wadi Rum surge como uma paisagem extraordinária de formações rochosas monumentais de arenito rosa, cânions profundos e planícies intermináveis de areia fina de sílica que mudam de cor conforme o sol se move pelo céu. Esta reserva natural de mais de 720 km², protegida pela Unesco como Patrimônio Mundial, exibe gigantescos blocos de rocha e falésias imponentes como o Jebel Rum e o Jebel Ad-Dami, com mais de 1.700 metros de altitude que parecem castelos medievais esculpidos pela erosão do vento e da água ao longo de centenas de milhões de anos. Pontes naturais de rochas suspensas no ar, como a famosa Ponte Burda e o Arco de Umfruf, erguem-se a dezenas de metros acima do solo. Canions estreitos como o Sik al-Tawaki e dunas avermelhadas monumentais como as de Al-Hassani se estendem por quilômetros sem interrupção, onde caravanas antigas da Rota do Incenso e das especiarias transportavam mirra, perfumes e seda do antigo Iêmen até os portos do mar Mediterrâneo. Ao cair da tarde, a luz solar doura a superfície das rochas e transforma o deserto em um mar cintilante de tons de púrpura, terracota e bronze. Sob a luz da lua cheia, os grãos de sílica vermelha refletem um brilho prateado hipnótico que ilumina os vales secos. O vento constante que sopra das ravinas estreitas molda as crestas das dunas com precisão matemática e apaga com suavidade as pegadas dos viajantes e dos animais, devolvendo ao território a sua aparência pura e intocada em questão de minutos. Se você estivesse sozinho no centro de um oceano de areia vermelha, onde o vento apaga todos os seus rastros em poucos minutos, como lidaria com a certeza de que a paisagem muda a cada hora? Este lugar, conhecido popularmente como o Vale da Lua devido às suas formações geológicas singulares que lembram a superfície de outros mundos, é o lar ancestral dos beduínos, um povo nômade que aprendeu a ler os sinais da terra, o movimento dos ventos e o brilho das estrelas para prosperar em um dos ambientes mais áridos e implacáveis do planeta. Para as famílias beduínas que habitam o deserto jordano desde tempos imemoriais, a casa não é uma estrutura fixa feita de tijolos de barro ou concreto armado, mas uma habitação flexível, orgânica e desmontável, conhecida tradicionalmente como Beit al-Shar, que significa literalmente a casa de cabelo. Essas tendas tradicionais são tecidas artesanalmente pelas mulheres da tribo usando fusos rústicos de madeira para afiar a lã pesada de cabras pretas misturada com pelos resistentes de camelo. A escolha da lã de cabra preta é uma solução genial de física aplicada, desenvolvida ao longo de séculos de observação dos elementos naturais. Durante os dias ensolarados do verão, quando a temperatura na areia vermelha ultrapassa facilmente os 45 graus à sombra, a cor escura da lã absorve a radiação solar na camada externa, enquanto a trama solta e porosa do tecido permite que a brisa morna circule constantemente pelo interior, mantendo a sombra fresca e arejada. Quando ocorrem as raras tempestades de chuva ou os ventos secos do deserto conhecidos como Khamassin, os fios de lã de cabra se expandem ao absorver a umidade natural, fechando completamente os pequenos poros do tecido e tornando a tenda totalmente impermeável contra a água, o vento frio da noite e a poeira fina em suspensão. As estacas centrais de madeira de acácia e os pinos rústicos de ferro ancorados com cordas de juta nas rochas sustentam a estrutura principal contra rajadas repentinas de vento. A tenda é dividida internamente por cortinas coloridas tecidas com padrões geométricos tribais chamadas sahá.
Almofadas bordadas à mão no chão e tapetes rústicos cobrem a areia fina do piso, enquanto ramiletes de sálvia silvestre e mirra queimam suavemente nas brasas do centro para aromatizar a tenda e afastar insetos noturnos. A tenda separa o al-Maq'ad, o espaço masculino de recepção de convidados e reuniões de conselho, do al-Mahram, a área reservada da família para descanso e preparo de alimentos. E você seria capaz de confiar a sua proteção contra o sol ardente de 45 graus a uma tenda tecida com fios de lã de cabra preta que absorvem o calor e deixam o ar fluir? A tenda beduína é um abrigo acolhedor, cheiroso a fumaça de madeira de acácia e altamente funcional no coração do deserto. A hospitalidade é o pilar ético supremo da cultura beduína, uma lei não escrita nascida da necessidade vital de proteção mútua em um ambiente onde negar abrigo e água a um viajante pode significar a sua morte imediata. Quando um visitante se aproxima de uma tenda no deserto, a primeira ação do anfitrião é acender o fogo de lenha no chão e preparar o tradicional al-Qahwa, o café beduíno temperado com sementes de cardamomo moídas na hora, grãos de café verde torrados lentamente sobre uma chapa de ferro na fogueira e um toque suave de açafrão. O som ritmado e metálico das sementes sendo moídas no mebash, o tradicional almofariz de madeira dura esculpido à mão com entalhes ornamentais, funciona como um convite sonoro que avisa a vizinhança sobre a chegada de uma nova visita. O café é coado em panos de algodão cru e mantido aquecido na borda da fogueira durante todo o dia para recepcionar qualquer viajante inesperado. O líquido é servido morno em pequenas xícaras de cerâmica sem asas chamadas finjan, acompanhado por bacias de madeira contendo tâmaras maduras e doces recém-colhidas nos oásis. A cerimônia segue um ritual de etiqueta rigoroso. O anfitrião segura o bule de latão dourado com a mão esquerda e oferece a xícara com a mão direita em sinal de respeito absoluto. O convidado aceita até 3 xícaras de café, onde a primeira representa a recepção calorosa, a segunda simboliza a amizade compartilhada e a terceira sela um pacto moral de proteção mútua entre o anfitrião e o visitante. Ao finalizar a bebida, o visitante balança levemente a xícara de um lado para o outro para indicar que sua sede foi satisfeita. Como você reagiria ao receber uma xícara fumegante de café com cardamomo de um habitante do deserto, sabendo que a recusa do terceiro copo seria interpretada como uma quebra de confiança ancestral? Esta cerimônia simples transforma qualquer estranho em um convidado de honra, demonstrando que a generosidade do deserto é infinitamente maior do que a escassez de seus recursos hídricos. Orientar-se pela vastidão silenciosa de Wadi Rum, sem o uso de bússolas digitais ou sistemas de navegação por satélite, é uma habilidade mística transmitida de pais para filhos, desde a infância nas tribos beduínas. Durante o dia, os pastores navegam observando as sombras projetadas pelos gigantescos blocos de arenito e a direção das ondulações que o vento desenha na superfície das dunas. Ao cair da noite, quando a ausência de luzes urbanas revela o céu mais limpo e cristalino do planeta, os beduínos leem as constelações com a precisão de um mapa impresso. A estrela polar, chamada tradicionalmente de Al-Jedai, funciona como a âncora fixa do céu norte, enquanto a constelação de Órion, conhecida como Al-Jabar, guia o deslocamento das caravanas durante as caminhadas na noite fresca. Cada estrela brilhante no firmamento árabe possui um nome tradicional e indica a direção exata de poços de água escondidos, oásis distantes e rotas seguras entre os cânions estreitos de rocha. E você conseguiria orientar os seus passos durante a noite escura guiando-se exclusivamente pelo desenho das constelações no céu e pela forma das rochas de arenito? Esta leitura profunda do cosmos permite que os nômades atravessem centenas de quilômetros de areia aberta sem nunca se perderem,
mantendo uma conexão espiritual com o firmamento que poucos homens modernos conseguem experimentar. O camelo dromedário é considerado o tesouro mais valioso de uma família beduína, apelidado carinhosamente de o navio do deserto pela sua incrível capacidade de cruzar oceanos de areia sem vacilar sob o sol forte. A anatomia do camelo é uma maravilha de adaptação às condições do deserto. Suas narinas podem se fechar completamente para impedir a entrada de grãos de areia durante tempestades de vento, enquanto seus cílios duplos e longos protegem os olhos do brilho intenso do sol. As patas largas e acolchoadas do animal funcionam como sapatos de neve, impedindo que o seu peso afunde na areia fofa das dunas e amortecendo o som do passo, cadenciado sobre o leito de arenito e cascalho dos cânions. Um camelo adulto pode passar até 2 semanas sem beber uma única gota de água, sendo capaz de consumir mais de 100 litros de água em apenas 10 minutos quando encontra um poço. O leite de camela, rico em vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, serve como base de alimentação para os pastores durante longas jornadas de transumância, sendo consumido morno logo após a ordenha matinal para proteger o estômago e fornecer energia rápida. Durante a noite fria, os camelos se ajoelham em círculo ao redor dos acampamentos para proteger os potros recém-nascidos do vento e formar um escudo natural de calor. Cada animal recebe uma marca tribal gravada no couro chamada wasm, que identifica a linhagem familiar do dromedário em toda a península. Os pastores entoam canções ritmadas conhecidas como al-huda, para acalmar os animais durante as caminhadas diárias e chamar os filhotes ao anoitecer. Como você se sentiria ao perceber que para os beduínos o camelo não é apenas um animal de carga, mas um parceiro de vida cuja sobrevivência depende da mesma gota de água? O vínculo afetuoso entre o pastor e seus camelos é tão profundo que cada animal recebe um nome próprio e atende prontamente ao chamado cantado de seu dono na vastidão do vale. A busca e a preservação da água potável no deserto da Jordânia envolvem técnicas ancestrais de engenharia hidráulica que remontam aos tempos do antigo Império Nabateu, os mesmos construtores da lendária cidade de Petra. Escondidas entre os cânions profundos de arenito de Wadi Rum, existem cisternas subterrâneas escavadas na rocha viva há mais de 2.000 anos. Essas cisternas foram projetadas com canais de drenagem gravados nas encostas das montanhas que captam cada gota da água das raras chuvas de inverno, direcionando o líquido para reservatórios profundos e protegidos da evaporação solar. Fendas verticais nas formações rochosas canalizam o orvalho da manhã em pequenas pias naturais de pedra, de onde os pastores retiram a água potável limpa usando conchas de cabaça. Os beduínos mantêm essas cisternas limpas e secretas, usando-as como reservas estratégicas para os períodos de seca prolongada. Nos acampamentos, o consumo diário de água é gerenciado com uma economia impressionante, onde nenhuma gota é desperdiçada sem utilidade prática. E você arriscaria escavar a areia escaldante com as próprias mãos para construir um forno subterrâneo e assar a sua refeição sob o calor acumulado da terra? Esta disciplina rígida no uso dos recursos ensina aos habitantes a valorizar a água como o bem mais sagrado da existência humana. A culinária tradicional do deserto jordano reflete a criatividade e a rusticidade necessárias para preparar alimentos saborosos no meio da areia aberta. O prato mais icônico e celebrado das festas beduínas é o zarb, uma técnica extraordinária de churrasco subterrâneo que utiliza a própria terra como forno natural. As famílias escavam um buraco profundo na areia do deserto e acendem uma grande fogueira de madeira de acácia e retama no fundo do poço até formar uma cama espessa de brasas incandescentes. Em seguida, uma estrutura metálica de vários andares contendo peças de carne de carneiro temperadas com alho selvagem
cominho, canela e pimenta da Jamaica, além de vegetais frescos e uma bandeja inferior de arroz basmati com açafrão, é descida para dentro do buraco. Os sucos suculentos da carne temperada pingam sobre o arroz durante a cocção, enriquecendo o sabor do prato. O forno subterrâneo é então selado hermeticamente com pranchas de metal, mantas molhadas de tecido e uma camada pesada de areia vermelha por cima, impedindo qualquer saída de fumaça ou calor. A refeição assa lentamente sob a pressão térmica da terra por cerca de 3 horas. Quando a areia é removida e a estrutura metálica é erguida diante dos convidados, a carne desmancha do osso e exala um aroma defumado inesquecível que reúne toda a comunidade ao redor da mesa. Se você observasse petróglifos gravados nas paredes de rocha há mais de 2.000 anos por viajantes antigos, entenderia que este deserto sempre foi uma ponte entre civilizações? Esta experiência gastronômica celebra o convívio fraterno sob o céu limpo da Jordânia. As formações rochosas de arenito rosa que emergem das dunas de Wadi Rum funcionam como livrarias de pedra que preservam a memória histórica de milênios de presença humana. Nos cânions estreitos de Khazali e Anfichié, as paredes verticais de rocha estão cobertas por milhares de petróglifos e inscrições antigas entalhadas por nômades tamúdicos, nabateus e safaíticos. Essas gravuras rupestres mostram figuras de camelos em caravanas, caçadores enfrentando leões e avestruzes, símbolos tribais de propriedade conhecidos como wasm, e pegadas humanas esculpidas na pedra para guiar os viajantes na direção dos poços de água potável. Algumas dessas inscrições datam de mais de 2.500 anos atrás, demonstrando que as rotas comerciais que cruzavam o deserto conectavam o sul da Arábia ao mar Mediterrâneo desde a antiguidade. Como você lidaria com uma variação térmica tão drástica que transforma o calor insuportável da tarde em um frio de congelar os ossos assim que o sol se oculta no horizonte? Tocar essas gravuras milenares com as mãos é como folhear um livro de história vivo, onde o tempo parece ter parado na superfície avermelhada das montanhas. O clima de Wadi Rum é marcado por um contraste térmico diurno dramático que exige extrema capacidade de adaptação biológica por parte dos habitantes locais. Durante as horas centrais do dia no verão, a luz do sol reflete na areia clara e eleva as temperaturas para marcas sufocantes de 45 a 48 graus à sombra. A radiação UV é intensa e a umidade relativa do ar despenca para níveis inferiores a 10%, exigindo que os moradores cubram a cabeça e o pescoço com o tradicional shemag, o lenço de algodão quadriculado em vermelho e branco preso por um cordão preto chamado agal. No entanto, assim que a noite cai e o sol desaparece atrás dos paredões de arenito, a ausência de umidade e a incapacidade da areia fina de reter o calor fazem com que a temperatura despenque rapidamente para perto de 0 grau no inverno. Os beduínos preparam bules de chá quente de sálvia bem doce sobre a fogueira noturna para aquecer a garganta e combater o impacto da hipotermia do deserto. E você seria capaz de abrir mão de todos os bens materiais e comodidades da cidade para viver em um lar que pode ser desmontado e transportado em poucas horas? Esta alternância diária entre o calor abrasador e o frio congelante moldou o caráter forte e a resistência física exemplar do povo beduíno. Nas últimas décadas, a vida dos beduínos de Wadi Rum passou por uma modernização discreta e inteligente que combina o uso de novas tecnologias com a preservação intacta de suas tradições centenárias. Embora continuem criando rebanhos de cabras e camelos no deserto, muitas famílias agora utilizam caminhonetes 4x4 robustas, adaptadas para cruzar dunas de areia fofa e transportar provisões volumosas para os acampamentos mais distantes.
No topo das tendas de lã preta, é comum encontrar painéis solares dobráveis que geram energia elétrica limpa para carregar telefones celulares, acender lâmpadas de LED à noite e manter pequenos refrigeradores funcionando. Rádios bidirecionais de alta frequência e poços de água equipados com bombas solares facilitam a comunicação e o abastecimento dos rebanhos nas estações secas. Os jovens beduínos aprendem idiomas estrangeiros e trabalham como guias especializados de ecoturismo, conduzindo viajantes de todo o mundo pelas trilhas de montanha enquanto contam as lendas de suas tribos em volta da fogueira. Quem de nós é realmente mais livre, o habitante urbano preso a contas e horários ou o nômade do deserto que considera o horizonte infinito como a sua própria casa? Esta coexistência harmoniosa entre a tradição nômade e as ferramentas do século XXI demonstra a capacidade cultural dos beduínos de se adaptarem sem perder a sua identidade profunda. A filosofia de vida beduína é fundamentada em uma relação de profundo respeito e humildade perante a força indomável da natureza. Para os moradores do deserto, a terra não é uma propriedade privada a ser loteada ou vendida, mas um bem coletivo sagrado concedido pela providência para o sustento de todos os seres vivos. Não existe a ansiedade pelo acúmulo excessivo de bens materiais, já que na vida nômade tudo o que você possui deve ser leve o suficiente para ser transportado no lombo de um animal. As refeições comunitárias são compartilhadas em grandes pratos circulares chamados al-mansaf, onde todos comem juntos usando as mãos em sinal de igualdade e fraternidade. A riqueza de um homem é medida pela sua generosidade para com os necessitados, pelo respeito à palavra empenhada e pela paz espiritual de seu lar sob o manto estrelado. E se a sabedoria mais profunda para enfrentar as crises do mundo moderno estiver preservada no silêncio absoluto das noites no deserto? Esta visão de mundo simples e poderosa oferece uma lição valiosa para a sociedade ocidental que frequentemente confunde a abundância de objetos materiais com a verdadeira felicidade interior. Ao cair da noite em Wadi Rum, quando o vento suave da montanha sopra sobre o fogo de acácia e o aroma de incenso de mirra se espalha pela tenda, os pastores velhos entoam canções poéticas acompanhadas pelo som melancólico do rebab, o violino beduíno de uma única corda. As letras dessas canções ancestrais narram viagens lendárias através do deserto, amores impossíveis, batalhas históricas de cavaleiros e a beleza incomparável da alvorada na areia vermelha. As crianças escutam atentas sob o olhar carinhoso dos avós, absorvendo a memória oral que manterá a cultura de seu povo viva pelas próximas gerações. À medida que os primeiros raios da manhã despontam no horizonte distante, tingindo os grandes paredões de rocha com uma luz dourada inesquecível, o deserto desperta em silêncio para um novo ciclo de vida e perseverança. Se você pudesse passar uma noite sob o manto estrelado de Wadi Rum, ouvindo as canções antigas dos pastores ao redor da fogueira, perceberia que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na paz do lugar onde pisamos. O deserto da Jordânia continua a ser um santuário silencioso onde o homem pode reencontrar a sua própria essência no abraço infinito da terra. Deixe a sua opinião nos comentários sobre se você conseguiria se adaptar à simplicidade e à imensidão da vida nômade no deserto da Jordânia. Indique qual dos aspectos mostrados, como a arquitetura inteligente das tendas de lã de cabra preta ou o churrasco subterrâneo Zarb, despertou o seu maior fascínio. Se você valoriza estes documentários culturais que resgatam as tradições mais antigas e preservam os modos de vida autênticos pelo planeta, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal Fronteiras Invisíveis e ative as notificações para acompanhar as nossas próximas expedições pelos lugares mais extraordinários do mundo.